Gênesis capítulo 32, versículo 30 diz assim: pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: porque eu tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor Jesus, eu quero intimidade contigo. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Meus irmãos, como eu disse, será uma reflexão, pois para ser uma mensagem um pouco mais ampla, nós teríamos que romper os nossos limites de tempo, e não é o que eu pretendo fazê-lo. Mas a intimidade com Deus é uma necessidade que todo cristão tem, e poucos a reconhecem. Poucos de nós percebem quão superficial é a nossa vida de relacionamento com Deus. A gente vai à igreja, volta da igreja, uma vez, 2 vezes por semana, desenvolve algum ministério na igreja, dentro daquilo que as nossas aptidões nos inclinam, mas raramente nós percebemos que Deus quer uma relação conosco mais próxima. Se a gente quer ouvir Deus falar, a gente procura alguém que a gente diz que Deus usa, em vez de irmos para o lugar secreto a fim de ouvi-lo. Se nós queremos uma cura, uma libertação, nós saímos procurando de templo em templo um culto específico, e Deus fica olhando para nós, e eu penso que Deus diz assim: eu estou tão perto de você, e você simplesmente não me percebe. Os homens cujos nomes são registrados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e ontem nós ouvimos que para um judeu a expressão Antigo Testamento não é bem vista, portanto eles falam Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Nós encontramos homens que tiveram uma relação com Deus muito próxima, a ponto de a Bíblia dizer de Enoque que Deus o tomou para si. Ele não foi mais visto, porque andava com Deus. De Noé, a Bíblia faz a mesma observação, dizendo que ele andava com Deus. De Abraão, a Bíblia diz que ele se tornou amigo de Deus. De Moisés, a Bíblia diz que o Senhor falava com ele face a face, boca a boca, como qualquer homem fala com o seu amigo. Quando chegamos no Evangelho segundo João, capítulo 15, o Senhor Jesus diz: eu não vou chamar vocês de servos, vou chamar vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, nenhum patrão conta para o seu subordinado os seus planos, projetos, metas, métricas, estratégias. Aí Jesus diz: mas eu vos revelei os segredos do meu Pai. Ele está falando de uma relação de amizade que Deus veio estabelecer conosco.
E esta amizade é consolidada a partir do sacrifício de Jesus na cruz, pelo derramamento do seu sangue e a vinda do Espírito Santo para habitar em nós. No texto que nós estamos lendo, em Gênesis capítulo 32, nós temos o desfecho de uma intriga que começou há aproximadamente 21 anos atrás. É uma história bastante conhecida da maior parte dos leitores contumazes das Sagradas Escrituras. Jacó, seguindo uma ideia da sua mãe, Rebeca, ofereceu ao seu pai Isaque o guisado que ele havia pedido a Esaú, para a partir daquele guisado, Isaque liberar sobre a vida de Esaú a bênção que o Senhor decretara sobre Abraão, e que havia passado por herança para Isaque, e que pelo mesmo princípio de herança passaria para o seu descendente. Neste caso, pelo menos dentro da tradição, seria Esaú. Rebeca, ouvindo que Isaque iria abençoar a Esaú, chamou Jacó e disse: corre, prepara um guisado, porque eu sei fazer do jeito que teu pai gosta. Traz um cordeiro que eu vou preparar um guisado do jeito que o teu pai gosta. E em vez de Esaú ser abençoado, você receberá a bênção da primogenitura, a bênção da aliança de Deus com Abraão. Não dá tempo eu entrar no mérito da questão, e muita gente critica Rebeca, mas se a gente olhar numa perspectiva da ambiência espiritual, Rebeca foi uma mulher de uma visão para o futuro. Ela teve uma visão mais ampla. Diga-se de passagem que a Bíblia diz que Isaque estava cego. Jacó foi abençoado. Quando Esaú chegou e percebeu que perdera a bênção, ele comentou no fundo da casa: quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Rebeca chegou para Isaque e disse: meu marido, os servos da casa ouviram Esaú falando que depois da tua morte ele matará Jacó. Vamos enviar Jacó para a minha terra em Padã Arã, e ele habitará lá com a minha família, até que a ira de Esaú se aplaque. E a Bíblia diz que Jacó saiu com uma segunda bênção, porque Isaque novamente abençoou a Jacó. Nós encontramos no relato da viagem o episódio da escada, com anjos descendo e subindo da presença de Deus. Jacó chega em Padã Arã e ao estar lá, ele se apaixona por Raquel. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e na noite do casamento ele foi enganado e lhe entregaram Lia. Em nome de uma força da tradição oriental, que a filha mais nova não se poderia casar antes da filha mais velha. Jacó então conversa com Labão e ele decide trabalhar mais 7 anos por Leia, 14. Quando isso acontece, Jacó se desperta para um fato que todo homem deve estar atento. Jacó chega para Labão e diz: tu já mudaste o meu salário 10 vezes, e eu nunca reclamei. E tu percebes que desde que eu cheguei aqui, os teus rebanhos multiplicaram. Mas agora, quando hei de trabalhar pela minha família? Quando hei de trabalhar para abençoar a minha casa? Então Jacó e Labão fazem um acordo oficial de salário,
E é nesse acordo que Deus começa a prosperar a Jacó. Chega um determinado momento que Jacó chama Raquel e Lia e diz: olha, vocês sabem que o olhar do vosso pai para comigo não é mais o mesmo, nem o semblante dos vossos irmãos. Eu vou retornar para a terra dos meus pais. E eles voltam. Porém, a Bíblia diz, na viagem, Jacó tem dois problemas com os quais ele terá que se deparar. Primeiro, Labão ficou irado, e a Bíblia diz que Labão sai de casa em busca de Jacó, tomado de fúria. Por outro lado, a ira de Esaú não passou. Quando Esaú soube que Jacó estava voltando, ele organizou 400 homens para virem ao encontro de Jacó e tratar da velha rixa. Quando Jacó soube de tudo isso, ele para em Jaboque e pega a sua família e divide em dois grupos. E um grupo ele manda por um caminho, o outro grupo ele manda por outro caminho, e ele fica só. Naquele ínterim, o texto sagrado diz para nós no início do capítulo 30, que um exército de anjos passou por Jacó. Eu vou repetir: um exército de anjos passou por Jacó. Não parou. Apenas um anjo parou, o restante do exército seguiu. Por quê? Fazer como alguns pregadores, pergunta por quê. Porque quando você para ficar só com Deus, Ele libera anjos para resolver aquilo que você não pode resolver. Os anjos vão caminhando ao encontro de Labão. Labão está na última noite para no dia seguinte alcançar Jacó e cobrar a sua vingança, derramar a sua fúria. Mas o anjo chega para Labão enquanto ele dorme e diz assim: não ouses dizer a Jacó nenhuma palavra, nem boa nem má. Se você dirigir a Jacó uma palavra, você será exterminado. É tanto que Labão chega para Jacó no dia seguinte, manso, calmo, problema resolvido. Mas Jacó ainda tem Esaú. E a Bíblia Sagrada diz que aparece um anjo do Senhor, embora o texto no seu primeiro momento diz que era um homem. E Jacó briga com aquele homem. E naquela briga, naquela batalha, naquela pugna física, nós vamos perceber alguns episódios que acontecem quando você chega no lugar da intimidade. Antes de tudo, é importante lembrar e mencionar que a intimidade parte de um desejo do nosso coração, de querermos estar juntos a Deus. Deus não nos forçará a um relacionamento pessoal com Ele. Deus não vai nos obrigar a uma relação de intimidade com Ele. Mas inevitavelmente, quando esta relação de amizade com Deus começar a acontecer, as mentiras sairão da nossa vida, a prostituição e os vícios sairão da nossa vida, as máscaras cairão, a hipocrisia será lavada, nós seremos sinceros, verdadeiros, honestos na nossa relação com Deus,
porque a intimidade com o Senhor vai provocar isto em nós. Vale ressaltar, meus amados irmãos, que quando Jacó vive toda aquela experiência, ele fala: esse lugar vai se chamar Peniel. Por quê? Porque eu vi o Senhor face a face e Ele não me matou. Porque eu vi o Senhor face a face e Ele preservou a minha vida. A intimidade é um lugar onde nós conheceremos Deus, não como o Deus da nossa denominação, não como o Deus da religião, mas o Deus real, verdadeiro, eterno, soberano, perfeito, infinito, grandioso, glorioso, majestoso, maravilhoso. No lugar da intimidade nós vamos ouvir a voz de Deus. Ele vai falar conosco. Na intimidade Deus te mostrará quem Ele é. Nunca, jamais, depois de um encontro real com Deus em Jaboque, você ousará questionar a Deus, porque você passa a saber quem Ele é. Na intimidade você passa a saber quem você é. Porque quando nós conhecemos a Deus, então nos conhecemos. Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, então nos deparamos com a nossa fragilidade e pecaminosidade. Olha Isaías, no capítulo 1 de Isaías, capítulo 2, capítulos 3, capítulo 4 e 5, Isaías diz: ai daqueles que... Ele fica 5 capítulos apontando o pecado da sua geração. No capítulo 6, quando Isaías diz: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, aí ele diz: ai de mim. Porque quando nós entramos em Jaboque, nós vemos quem nós somos e em que momento da nossa vida nós estamos. Precisamos ir ao lugar da comunhão com Deus. Precisamos sair da vida cristã superficial, da vida cristã que se resume a frequentar a igreja, como se fosse um ambiente de clientela. A nossa relação com Deus precisa ser mais próxima. Então eu quero te lembrar, e muito rápido a gente encerra, que em Jaboque, em Peniel, no lugar da intimidade, nós somos confrontados. A confrontação se dá quando você tem a sensação que Deus te desnudou. No dia que Jacó foi a Isaac para receber a bênção, isso foi há 21 anos atrás, ele disse para sua mãe: meu irmão é peludo, eu sou liso, se meu pai resolver me tocar, ele vai perceber que eu não sou Esaú, e em vez de bênção eu vou receber uma maldição. Rebeca disse: fica tranquilo, porque eu já pensei nisso também. E ela pega a pele do cordeiro, vou usar essa expressão, e embrulha Jacó, veste a Jacó. E quando Jacó chega diante do seu pai Isaac, diz: eis aqui, papai, o guisado que te preparei. Isaac, que estava cego, diz: mas como? Foi muito rápido. Jacó diz: é que Deus veio ao meu favor e trouxe a caça ao meu encontro.
A cara nem arde, não é assim que fala? A cara nem arde. Isaac diz assim: se aproxima de mim, como Jacó previra. E Jacó se aproxima, e o pai toca e diz assim: qual é o teu nome? E ele diz: Esaú é o meu nome. Isaac diz: a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Vem para cá e eu te abençoarei. Quando ele termina de abençoar a Jacó, que Jacó sai, Esaú chega. Aí se percebe a fraude. A revolta de Esaú brota. Jacó vai embora, já passamos nesse quadro da cena. Agora que Jacó está em Jaboque, 21 anos depois, lutando contra o anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor lhe tocou na juntura da coxa. Jacó perdeu o equilíbrio e já não conseguiu ficar em pé para continuar brigando, porque quando Deus te toca, Ele anula as tuas armas. Quando Deus te toca, Ele anula a tua capacidade de manipular os resultados. Jacó agarra com o anjo, e o anjo diz: me solta, porque a alva está rompendo, o dia está raiando. Jacó diz: eu não te soltarei enquanto não me abençoares. Então o anjo pergunta: qual é o teu nome? Qual foi a pergunta de Isaac 21 anos atrás? Qual é o teu nome? Quando Deus pergunta a Jacó exatamente a mesma coisa que Isaac perguntara 21 anos atrás, Deus está levando Jacó para o lugar onde ele falhou no processo. O Senhor está lhe fazendo lembrar. É como se Deus dissesse: você mentiu para o teu pai, agora mente para mim. Deus é lindo. É uma confrontação, porque em Jaboque Deus vai te trazer à memória as coisas que não foram consertadas. Em Jaboque Deus vai te trazer à memória os pecados que não foram confessados. Deus vai te trazer à memória os segredos que jamais foram revelados. E não é para te expor, é para te levar ao arrependimento e ao conserto. Então muitas vezes nós vemos Jaboque numa perspectiva romântica e esquecemos que o Jaboque é lugar de confronto para gerar arrependimento, para gerar transformação, para gerar mudança de vida, porque o que Deus tem para fazer na tua vida não se fará enquanto as mudanças que Ele deseja não começarem. Segundo, Jaboque, lugar da intimidade, é lugar de arrependimento. Arrepender-se é dar uma volta de 180 graus na vida, virar as costas para o passado e seguir uma nova rota. Arrependimento não é remorso, arrependimento é conversão, metanoia. E nós estudamos sobre isso aqui em nosso encontro, na sexta e no sábado, o nosso impacto. O arrependimento se dá quando eu reconheço o meu estado e percebo que a única maneira de agradar a Deus é aceitando viver o processo que Ele quer operar em mim.
Uma pessoa que se arrepende viverá um processo de quebrantamento pela presença de Deus. Uma pessoa que se arrepende viverá uma entrega total, um desmanchar na presença do Senhor. Detalhe: o genuíno arrependimento dói. Porque o genuíno arrependimento é viver o processo de morte da velha natureza, para que a natureza de Deus apareça em nós. É a experiência que eu mencionei aqui na sexta-noite, é a experiência da lagarta para virar borboleta. Ela precisa morrer, a sua casca vai trincar, vai rachar, as suas pernas vão cair, para que a essência apareça, aquilo que está dentro dela. É o mesmo processo da águia, ela tem que amolar o bico, ela tem que perder as unhas, para voltar a ser eficiente na caça. O genuíno arrependimento gera dor, mas essa dor é a dor que nos leva a uma entrega absoluta a Deus, para alcançarmos o perdão e a misericórdia. Peniel é lugar de arrependimento, intimidade com Deus é lugar de arrependimento. Quando Deus se manifestar de forma real e clara, poderosa na sua vida, você vai procurar um buraco para se esconder e a terra não vai abrir. Não é por acaso que no Apocalipse a Bíblia diz que é um momento que os homens pedirão aos montes: caiam sobre nós, para que morramos. E a Bíblia diz que a morte fugirá deles. Deus não te mata no jaboque. Fale com o teu vizinho: jaboque não é para te matar, é para te transformar, é para que nós vivenciemos a experiência profunda da intimidade que o Senhor quer gerar na nossa vida. E eu já vou terminando. O lugar da intimidade com Deus é o lugar onde as máscaras vão cair. Não podemos enganar a Deus, não conseguimos mentir para Ele. Dizemos para Isaac: meu nome é Esaú, mas como dizer isso para Deus quando o nosso nome é Jacó? Quando Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros diante de Deus, no meio dessa geração corrupta, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A palavra sinceros ali, literalmente, etimologicamente é sincera. Aliás, a palavra sincero vem de sincera. E aí, os estudiosos dizem que há duas explicações, ou há duas escolas que explicam a origem da palavra. Sincera, por exemplo, poderia ser uma expressão usada pelos oleiros, quando eles construíam o vaso. E na hora de transportar o vaso para o mercado, às vezes o vaso pela trepidação trincava. Então o oleiro passava uma cera por fora, dava um lustre e pintava de novo e colocava para vender. Então disse que era normal o camarada chegar no mercado para comprar o vaso e perguntar: este vaso é com cera ou sem cera? Ou seja, ele está inteiro ou está trincado? Então o vaso sem cera era aquele que não havia sido quebrado e estava disfarçando a sua trinca, a sua rachadura. Por outro lado, se usava a expressão nos teatros da Grécia, porque quando o ator ia subir no palco, ele passava cera no rosto.
A palavra ator, na etimologia da palavra, é hipócrita. O termo hipócrita não tinha a conotação que tem hoje, não era um termo pejorativo. Era um termo para falar daquele que iria representar um personagem. Então, quando ele subia no palco, ele era o hipócrita. Com cera, ele era o ator, estava representando um personagem. Quando descia do palco, ele lavava o rosto. Agora ele é ele mesmo, sem cera. Quando Paulo diz que nós devemos ser sinceros, ele diz que nós não devemos viver uma fantasia de vida cristã, mas uma vida real, genuína. A nossa experiência com Deus deve ser verdadeira, a nossa vida cristã deve ser verdadeira. Mesmo nas nossas fraquezas, nós devemos ser verdadeiros, para que no arrependimento também sejamos verdadeiros, e no desfrutar do perdão de Deus, desfrutaremos um perdão verdadeiro, e a graça do Senhor se manifestará na nossa vida de maneira extraordinária e poderosa. Então, Jaboque é o lugar onde a nossa máscara é lavada, onde a gente perde a capacidade de não ser aquilo que Deus quer que sejamos. Em Jaboque nós vimos Deus face a face, não dá para ser mascarado. Não dá para ser de qualquer jeito. Em Jaboque Deus vai falar conosco, e Ele não fala com o ator, Ele fala com você, o real. A transformação não é para aquilo que parece, é para aquilo que realmente somos. Muitos de nós, muito provavelmente a maioria de nós, ainda não esteve em Jaboque. Até passamos pelos exércitos de Deus, mas faltou o encontro com aquele anjo que não seguiu para falar com Labão, ficou para tratar com a gente. Porque normalmente nós oramos para que Deus mande exército para tratar com Labão, mas presta atenção, enquanto Deus trata com Labão, Ele também trata com Jacó. Não existe esse negócio de Deus não tratar com Jacó. Por outro lado, deixa eu te explicar uma coisa, fica tranquilo, porque se Deus está tratando contigo, Ele com certeza também vai tratar com Labão. Porque às vezes você fica dizendo assim: Senhor, quando o Senhor vai responder? Quando o Senhor vai se manifestar? Quando o Senhor vai me livrar dessa opressão? Fica tranquilo, se Jacó precisou se deparar com Deus, Labão também terá que se deparar com Ele. A diferença é que o encontro de Jacó com Deus é para transformação, o encontro de Labão com Deus é para repreensão. Mas Deus quer se encontrar conosco, quer tratar com a gente. Então eu concluo lhe dizendo: o plano de Deus é que nós não sejamos apenas frequentadores de templo. Ele quer gerar em nós e conosco intimidade. Mas deixa eu te explicar uma coisa para a gente orar. Quantas pessoas aqui têm amigos íntimos, amigos pessoais, a quem você conta segredos? Coisas da sua pessoalidade. Levanta a mão assim. Quem tem? Pergunta. Quase ninguém levantou a mão. Então, a segunda pergunta não serve para todo mundo. Quantos você tem nesse nível? Pastor Antônio Gilberto me disse um dia assim: meu filho, o meu pai me ensinou, disse ele, que os verdadeiros amigos provavelmente não serão mais do que o número de dedos da tua mão. Mas eu vou fazer mais uma pergunta. Esse amigo íntimo, em quem você confia em tal nível,
é recente ou é antigo? É antigo. Por quê? Porque intimidade não nasce da noite para o dia. Intimidade é uma construção. Se eu chegar na igreja aqui hoje à noite, vocês não sabem quem eu sou, eu vou chegar pela porta lateral, o diácono vai perguntar meu nome, eu vou falar que meu nome é Josué, e você vai acreditar que meu nome é Josué, porque eu disse que é Josué, pode até ser Ambrósio, mas eu disse que é Josué, você não vai questionar. Você vai me indicar uma cadeira e eu vou sentar, eu vou participar do culto, e quando o culto terminar, eu vou chegar para você e vou dizer que eu estou sem dormir, e eu gostaria de dormir na sua casa hoje. Quem levaria? Levanta a mão. Sem saber quem é, a origem, de onde veio, o que faz, a índole, a natureza. Por que você não levaria? Porque eu não te conheço, eu não sei quem você é. Eu vou providenciar uma dormida para você, eu não vou lhe deixar dormir na rua, eu vou arrumar uma dormida para você, eu vou pagar uma pousada, eu vou pagar um kitnet, eu vou te encaminhar para a secretaria da prefeitura que cuida de pessoas que estão na rua, que dão abrigo. Eu vou dar um jeito, mas lá em casa, pela segurança da minha família, eu vou me preservar. Por quê? Porque intimidade não nasce porque a pessoa chegou. Eu vou congregar aqui, eu vou me tornar membro da igreja, eu vou me matricular no curso de homens da secretaria da família, vou fazer amizade no grupo de homens da igreja, eu venho para a escola bíblica, eu venho para o culto, homens de honra, eu vou descer as águas batismais, eu vou começar a conviver com você, e um dia, no final da escola bíblica, no final do curso de homens, vamos pedir uma pizza, e nós vamos comer uma pizza na mesa, na igreja. Na minha casa ainda não. Um dia depois da escola bíblica, eu te convido para a gente almoçar no restaurante, porque a intimidade está sendo construída, até que um dia vai ter o aniversário do meu filho, o meu aniversário, e eu te convido para você ir na festa do aniversário, lá na garagem da minha casa, na área social do condomínio. Na minha casa ainda não. Não é mais ou menos assim? A amizade vai se construindo até o dia que eu te convido para um café na minha casa. E aí eu vou te mostrar a minha casa, a sala, a cozinha, a garagem, o quintal da casa. Mas o meu quarto, você leva alguém no seu quarto? Por que não? Porque o quarto é o lugar da intimidade. No quarto você tira a chapa, a dentadura. No quarto você tira aqueles cílios artificiais. No quarto você tira a prótese do nariz. No quarto você tira a peruca. No quarto você tira a roupa e desamarra aquela cinta que mantém a barriga esbelta. Antigamente, os antigos ainda pegavam a dentadura e colocavam num copo de água. Engraçado é quando alguém sentia sede de madrugada e não acendia a luz. Ai, terra. O quarto é o lugar onde você se desnuda, onde você é você. Presta atenção.
Está na igreja não te torna, está no templo não te torna íntimo de Deus. Aqui é a sala da casa. Você está na casa de Deus. Você já passou algumas etapas do relacionamento, mas você está na sala. O que Deus quer? Ele quer te levar para a cozinha. A cozinha é o lugar onde Deus prepara o teu alimento, onde Ele diz assim: deixa eu te mostrar como é que eu preparo a massa do que você come, do que te nutre, do que te fortalece. O Senhor quer te levar para o quarto, o lugar secreto, o lugar onde Ele vai te dizer assim: deixa eu te mostrar quem eu sou, deixa eu te contar os meus segredos, deixa eu conversar contigo de pé de orelha. Olha o que Ele diz através de Jeremias: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer falar com você coisas que você não sabe ainda. Deus quer falar com você coisas que você não ouviu ainda. Olha Paulo, as coisas que os olhos do homem não viram, que os ouvidos não ouviram, nem subiram ao coração do homem, foram as coisas que o Senhor reservou para os seus servos, mas Ele não-las revelou. Ele não diz Ele vai mostrar no futuro, Ele diz Ele não-las revelou. Ele quer revelar a nós coisas da intimidade com Ele. Isto significa parar de ser mero frequentador de igreja. Isso significa parar de ser mero professador da fé cristã e começar a caminhar com Deus. Dizer para Deus: eu quero andar contigo. Como isso se dá, pastor? Fica de pé, por favor, quem puder. Como isso se dá, pastor? Cada oportunidade que você tiver, fale com Deus. Naqueles intervalos de lapso entre uma atividade e outra, se dirija para Deus. Mesmo que você esteja em um lugar que você não possa pronunciar, faça do seu coração, da sua mente, um templo. Dentro de você, um culto. Cada oportunidade que você tiver, abre um texto bíblico, nem que você leia só um versículo e fique repetindo ele para você. Pregue para você. Deixe Deus falar com você. Cada decisão a ser tomada, diga para Deus: e aí, Senhor, como eu faço? O que eu faço? Dê liberdade a Deus a contrariar você. Dê liberdade a Deus de dizer para você fazer aquilo que você não pretendia. Ele contrariar seu plano. Sabe? Desculpa. A sua esposa consegue contrariar você com muita facilidade. Ela veste um vestido e vem e pede tua opinião. Esse está bom, e você diz: está lindo, meu amor. Ela fala: vou trocar. Ela vem com 2 sandálias e diz: qual que você acha que combina? Tu não entende nada, irmão, de combinação de sandália com roupa, mas ela veio perguntar. Aí você diz: eu gostei dessa que está na mão direita. Ela faz assim: mas eu acho que eu vou usar da mão esquerda. Isso não acontece lá na sua casa não, né? Não? Sério? Quantos homens já viveram essa cena pelo menos uma vez na vida? Levanta assim a mão. Tem uns que não levantaram a mão, que a mulher segurou a mão dele e falou assim: se você levantar. Estou brincando. Deixe Deus lhe contrariar.
Deixe Deus lhe mandar ir para onde você não gostaria. Deixe Deus lhe dizer para não ir para onde você gostaria de ir. Deixe Deus lhe pedir coisas das quais você não quer abrir mão. E é interessante que tem coisas que Deus te pede, que Ele não está te pedindo porque Ele quer tomar de você. Ele só está testando a tua capacidade e disposição de renúncia. É assim que se constrói essa intimidade. É calar a boca quando muitos esperam que você deveria falar e Deus só diz assim: fica calado. Aí você diz assim: mas eu quero falar, Senhor. Mas Deus diz: mas fica calado. Mas Senhor, eu tenho razão. E Deus diz: fica calado. Entende? É uma caminhada, é uma relação, é uma construção de relacionamento com aquele que quer ser teu amigo. Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele como o Deus do outro lado da nuvem, como o Deus do outro lado da parede. Ele quer se relacionar conosco como aquele que senta do nosso lado e conversa. E na medida que nós vamos nos aproximando dele, Ele vai se revelando para nós, nos falando coisas que a gente não conhecia. Então presta atenção. Nem sempre é o diabo. Muitas vezes é Deus criando ou usando circunstâncias para nos empurrar para Jaboque, para nos levar para Jaboque. Por quê? Porque Deus faz isso? Porque você é especial. Porque Deus quer amizade com você, Ele quer relacionamento com você. A minha oração é que Deus faça nesse lugar um Jaboque, um lugar de encontro. Quando Jacó termina, que ele sai, ele olha para Jaboque e diz assim: o nome não vai ser mais Jaboque, vai ser Peniel. Mas por que Peniel? Porque eu vi Deus face a face e Ele não me matou. Aí o texto diz, o versículo seguinte: o sol raiou. Quando Jacó se levantou e saiu, e diz o texto, e manquejava de uma perna. Quando Esaú viu de longe, a Bíblia diz que Esaú correu para Jacó e o abraçou e o beijou. Aleluia! E depois disso Esaú olha para Jacó e diz: agora nós viemos para te escoltar. Aquele que veio para matar agora ofereceu escolta. E Jacó diz assim: não, meu irmão, eu vou no passo do gado. Não tem como passar em Jaboque e ficar irritadinho, nervosinho. Não tem não. Passou em Jaboque, irmão, muda. Passou em Jaboque, a natureza muda.
Jaboque desenvolve uma paciência, Jaboque desenvolve uma resiliência, Jaboque desenvolve uma capacidade de esperar, Jaboque desenvolve uma capacidade de ficar calado, que alguém vai olhar para você e vai dizer assim: esse não é o Jacó que saiu daqui de casa, não é mesmo não? O Jacó que saiu daqui de casa morreu em Jaboque, agora saiu um Jacó novo, Israel, transformado pelo encontro com Deus em Peniel.